A aula hoje pequenininha, só tem cinco páginas. É uma aula pequena, mas uma aula bastante interessante, né? Vocês chegaram a ler a aula de hoje? Eu dei uma olhada só, ler, não. Como diria o pessoal de Bocaiúva, Yuri falou, Marcos também falou sim, o pessoal de Bocaiúva costumava falar que passou o olho. Sayuri falou sim. Hoje a gente vai ver nessa aula algo bastante interessante. Na verdade, são as versões vetoriais do teorema de Green, né? Ou seja, aquele teorema que a gente viu lá, né? A integral, como que a gente fazia aquele relacionava, né, a integral da curva que delimitava aquela região com a integral dupla sobre aquela região, né? Então, aquele dq dx menos dp dy, que aparece lá dentro da integral dupla, a gente vai escrever aquilo ali em função do rotacional que a gente definiu na aula passada e em função do divergente. Então, vamos pegar duas componentes, só dando spoiler aqui para quem não leu a aula, a gente vai definir o divergente, isso aqui para campos no R2, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar o rotacional, nós definimos o rotacional por causa do R3, mas aqui a gente pode pegar um campo no R2 tratando a minha terceira coordenada como sendo zero, e aí fazer o rotacional para um campo no R2, e aí relacionar aquele dq dx menos dp dy com o rotacional, e também com o divergente que vamos definir na aula de hoje. Então é só um spoiler aí para quem não leu a aula. Para quem leu a aula já não era novidade que eu falei. No finalzinho da aula passada, não sei se vocês lembram, terminamos a aula falando a respeito de uma propriedade. Podemos ir? Já podemos, né? 11h06? Acho que já podemos. Beleza. No finalzinho da aula passada, nós terminamos com essa discussão, né? Que a gente fecha com esse teorema aqui. Por quê? Toda vez que. Vamos só dar uma olhadinha aqui no final da aula passada, ó, na aula passada, na aula 19. Finalzinho da aula, última página. Aqui, ó. Foi exatamente essa discussão aqui que a gente tratou a respeito de quando um campo era conservativo, se o campo for conservativo, então o rotacional é zero. Agora, se o rotacional for zero, era a volta, né, que eu perguntei para vocês, o campo vai ser conservativo se F for simplesmente conexo. Então, na aula de hoje, na aula 20, a gente começa com esse teorema aqui, ó, que é exatamente o seguinte. Se F, tá vendo? Ó? Se F for um campo vetorial definido sobre todo o R3, ou seja, se é definido sobre todo o R3, então isso aqui está naquela hipótese lá de simplesmente conexo, né? O R3 é um espaço, é o todo, né? Na verdade, né? Não tem buraco, não tem nada, né? Ou seja, tá dentro Gilmar chegando, dessas hipóteses. Então, se isso acontece, e que mais? Ah, tá. Cujas funções componentes tenham derivadas parciais de segunda ordem contínua, e se o rotacional for zero, ou seja, exatamente a volta daquele teorema, ou seja, rotacional zero, vai implicar o quê? Vai implicar que ele é conservativo. Porque a gente sabe que se for conservativo, F conservativo, isso aqui vai implicar sempre o rotacional nulo, né? Ou seja, o vetor nulo. Mas a volta, o se somente se, que é exatamente o que esse teorema aqui fala, né? Ou seja, juntando esse teorema com o outro, então, se está definido sobre o R3 todo, porque ele é simplesmente conexo, então, ok, beleza? A gente fecha essa discussão falando da volta desse teorema. Aqui tem uma curiosidade, por que chama rotacional, né? Ou seja, por que a gente definiu aquele vetor lá? Vocês lembram que o rotacional de um campo é dado pelo produto vetorial daquele operador diferencial vetorial que a gente definiu na aula passada, o produto vetorial dele com o campo. Então, isso aqui vai gerar um vetor, que eu falei para vocês que não precisa decorar, é alguma coisa na direção I, mais alguma coisa na direção J, mais alguma coisa na direção K. Essas componentes aqui, basta fazer aquele determinante que eu falei para vocês na aula de ontem, não, de segunda, né? Segunda não, de terça. Que a gente consegue definir quem são essas componentes do vetor rotacional.
Agora, é um vetor, mas por que ele chama rotacional? Aqui tem uma pequena explicação lá da física, da mecânica de fluido. Se você pegar esse rotacional aqui, quando o campo representa, digamos, um campo de velocidade, alguma coisa no mecânico de fluido, e se você tiver um ponto aqui, então o rotacional vai ser partículas perto aqui desse ponto em questão, né, no fluido, tendem a rodar em torno do eixo que aponta na direção do rotacional. Então, e a norma desse vetor, exatamente, ele vai medir o comprimento dele, né, é a medida de quão rápido as partículas se movem em torno desse eixo. Então, essa é só uma curiosidade de porque rotacional tem a ver com um redemoinho, né, talvez com alguma coisa girando. Ou usando a mesma palavra, rotacionando, né? Rotacionar, girar, beleza? É uma Tá, roda. né? Se o rotacional for o campo nulo, ou seja, se as componentes, né? Se o rotacional for zero aqui, quando eu falo zero aqui, vocês entendem que é zero na direção I, mais zero na direção J, mais zero na direção K. Isso aqui significa o rotacional de F ser o zero, né? Esse zero que eu estou chamando aqui é esse vetor nulo. Se ele for nulo, então significa que esse camarada aqui ele não tem comprimento, né? Não tem tamanho, porque a norma de um vetor nulo. Aí o que acontece? Então significa que não tem redemoinho, não tem nada girando, ou seja, as coisas estão paradas aqui na vizinhança desse ponto. Aí dá o nome disso aqui de irrotacional. Irrotacional, esse prefixo i, né? É uma coisa que não roda, beleza? Não há nenhum turbilhão ou redemoinho aqui nesse ponto em questão. Tranquilo? Se o rotacional for zero, então uma característica de um campo conservativo, né? Porque se o campo é conservativo, o rotacional é nulo, não é? Então, É, todo campo conservativo, então, significa o quê? Que não vai ter redemoinhos, né? Concorda? Porque verdade. o rotacional de um campo conservativo é zero, é o vetor nulo. Bom, agora vamos definir a outra parte para depois a gente partir. Vamos definir a outra parte para a gente partir, né? Vamos definir a outra parte para a gente poder falar da outra. Qual que é a outra palavra que substitui parte da outra metade da aula, né? Que era rotacional e divergente. Então, vamos falar aqui dessa parte. O divergente, ao invés de o rotacional, a gente viu que gera o quê? O rotacional é um vetor. Beleza? É o produto vetorial do operador com campo. Então, a gente definiu isso aqui como sendo rotacional. Já o divergente, ele não vai ser um campo vetorial. Ele vai ser um campo escalar. Qual que é a diferença? É essa, tá vendo? Você pega um campo, do mesmo jeito que a gente pegou, vamos calcular o divergente. Então, o divergente, eu vou pedir que as derivadas parciais de P, observe que esse P aqui depende de x, y, z, esse aqui também depende de x, y, z, esse aqui também depende de x, y, z. Mas só que eu vou pedir que as derivadas parciais em relação a x da primeira componente, em relação a y da segunda componente, e em relação a z da terceira componente do campo, elas existem, beleza? Então, essas derivadas parciais existem. Então, o divergente vai ser nada mais do que a soma delas, tá vendo? O divergente vai ser a derivada parcial de P em relação a x, mais a derivada parcial de Q em relação a y, mais a derivada de R em relação a z. Tá, aí você pergunta, mas como que eu vou guardar isso? Da mesma maneira que a gente definiu o rotacional como sendo produto vetorial, eu vou utilizar o mesmo operador diferencial vetorial que a gente viu lá no início para fazer o produto interno. Então, o divergente do campo nada mais é do que o produto interno desse operador com o campo. Porque se você pega esse operador e faz o produto interno com o campo, produto interno é o quê? É esse com esse, mais esse com esse, mais esse com esse, tá vendo? Então eu vou derivar P em relação a x, que é a primeira, mais derivar Q em relação a y, que é a segunda aqui, né? Esse com esse. E por último, derivar. Opa, aqui é R, né? Derivar R em relação a Z. Então, divergente, para você não ficar novamente decorando como é que é, né? Por mais que isso aqui seja mais fácil que o rotacional, mas ele é o produto interno do operador diferencial, que deve estar escrito aqui na próxima página. Ele é o produto interno do operador com o campo. Beleza?
Tranquila a definição de divergente? Ainda não, professor. Poderia dar uma recapitulada, por gentileza? Então, aqui, ó, voltando aqui na página anterior. O que é o divergente? O divergente, nada, a definição dele, né? O que é? É o produto interno desse operador aqui, ó. Esse operador aqui é o del, tá vendo? Esse vetor, vamos olhar para esse operador como se fosse um vetor na direção I, J e K. Eu faço o produto interno com o campo. O campo é PQR. Tá vendo? PQR. Então, essa primeira derivada parcial, ela vai agir sobre P, tá vendo? Que é a primeira componente. Produto interno é fazer coordenada a coordenada e somar, não é isso? A operação coordenada a coordenada e somar. Então, eu vou pegar a derivada parcial de P em relação a X, vou somar com a derivada parcial de quem? De Q em relação a Y, e por último, a derivada parcial de R em relação a Z. Sandro chegando. Tranquilo? Essa é a definição do divergente. É exatamente o produto interno, tá vendo? Produto interno entre o operador. Então ali é o gradiente vezes o F? Então, na verdade, o que acontece? O gradiente não é bem o gradiente, porque o gradiente de F, na verdade, depois a gente vai falar a respeito do gradiente. O gradiente é um vetor cujas componentes são as derivadas parciais dessa função. O gradiente já age sobre a função F, tá vendo? Então, qual que é a diferença? A diferença é que agora eu estou pegando a minha função, essa função aqui é uma função escalar. A diferença agora é eu estou fazendo o produto interno desse operador com um campo. Esse campo aqui, ele não é uma função tipo essa f pequena. Ele é um camarada que tem 3 coordenadas, P, Q e R. Então, isso aqui é um produto interno, tá vendo? Esse operador, ele está agindo sobre o campo. Já o gradiente, tá vendo? Ele age sobre uma função escalar. E o resultado é um vetor. O divergente, ele age sobre um campo e o resultado é quem? É uma função escalar. Porque isso aqui, ó, dp dx mais dq dy mais dr dz, isso aqui pertence a R. É um número real, tá vendo? Já o gradiente é um negócio que chega no R3, é um vetor. Viu a diferença? Ah, sim, é um fazendo o caminho inverso do outro, digamos assim. Eu acho que confundiu para você esse camaradinho aqui, nesse del aqui, que é o operador. O que acontece? No gradiente, ele vai agir sobre uma função escalar, calculando as derivadas parciais dessa função escalar para poder formar o vetor gradiente. Já aqui na definição de divergente, esse operador aqui, ó, o del, ele vai agir sobre um campo vetorial que chega no R3 e não numa função escalar. Então, como você está fazendo produto interno, tá vendo que você está fazendo uma operação aqui de produto interno, considerando esse operador aqui como se fosse um vetor. Então, quando você faz essa operação desse operador aqui com o campo, o resultado que você tem é essa soma, tá vendo o produto interno? Quando você faz, essa soma é um número real. Então, o divergente, ele é um campo escalar. Por que ele é um campo escalar? Porque você pega um campo vetorial, calcula o divergente dele. O resultado é um campo escalar. Já o gradiente é meio que o contrário. Você pega alguma coisa escalar, calcula o gradiente e o resultado dá vetorial, dá um vetor. Beleza? Beleza, agora peguei. Beleza. Aqui, ó, só para fazer um exemplo aqui, ó, vou pegar um campo bem simples, tá vendo? Onde o P, o Q e o R são polinômios, tá vendo? Bem simples. Pedir para calcular o divergente. Calcular o divergente é simplesmente fazer o produto escalar, tá vendo? Ou seja, pegar a derivada parcial em relação a x do P, pegar a derivada parcial em relação a y do Q e pegar a derivada parcial em relação a z do R. Ou seja, o resultado, tá vendo? Que dá uma coisa que pertence a R. Então, o divergente de um campo é um campo escalar, o divergente de um campo vetorial. Porque não faz sentido calcular o divergente de um campo escalar, beleza? Porque o campo escalar ele não tem coordenadas P, Q e R, beleza? Então não faz sentido você calcular o divergente de uma função, né?
Ou seja, se essa f aqui é uma f de x, y, z, isso aqui não faz sentido, beleza? Não existe isso aqui. Só existe divergente de um campo vetorial. E mais para frente a gente vai ver um bastante especial, que é o divergente do gradiente, exatamente a lembrança sua aí, ó. Como o gradiente ele é um campo vetorial, então eu posso calcular o divergente do gradiente, não posso? Pode. A gente vai ver o que vai dar lá na frente. Bem interessante o que vai acontecer. Então, a observação 6.9 aqui está falando o seguinte: vimos que o rotacional, tá vendo? De um campo vetorial, então, ó, o rotacional é um campo vetorial. Isso aí é a definição. A gente sabe que o rotacional de qualquer campo vetorial, o resultado disso aqui é o quê? É um novo campo vetorial. É aquela coisa que eu falei para vocês não decorar, né? Que seria uma coisa na direção I, mais alguma outra coisa na direção J, mais alguma outra coisa na direção K. A gente viu na aula passada, calculando aquele determinante. Então, se o resultado do rotacional de um campo é também um campo, então por que não calcular o divergente do rotacional? Também faz sentido, não faz? Eu ia perguntar para vocês o que dá, mas a resposta está aqui, né? Não tem muita graça, né? Então, o divergente do rotacional sempre vai dar zero. Observe que esse zero aqui é zero mesmo, é um número real, porque o divergente sempre vai retornar uma coisa de R, não é? Então, esse zero aqui não é vetor. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Por que o divergente do rotacional é zero? Isso é porque as derivadas parciais de ordem 2, a gente vai ver aqui pelo teorema de Clorant, se o campo ele está definido sobre o R3 e ele for com derivadas parciais de segunda ordem contínua, então a gente sabe que as derivadas mistas, elas são iguais, né? Então, qual que é a definição? Eu quero calcular o divergente do rotacional. Então, o divergente é o produto interno do operador com o campo. Então, o rotacional, a gente viu que é exatamente esse camarada aqui, ó. O rotacional é o produto vetorial, não é? Do operador com o campo. Que é essa coisa aqui, ó, que eu falei para vocês não precisar decorar. Então, o rotacional, ele tem 3 coordenadas, uma é essa, a outra é essa e a outra é essa. Essa aqui é a definição da aula passada que a gente viu. O que eu vou fazer? O que é o divergente? Agora eu vou fazer a conta de fora. A conta de fora é fazer o produto interno desse camarada aqui, ó. Um produto interno desse camaradinho aqui, que é o operador, com esse campo doidão aqui, né? Que é o rotacional, dado por essa coordenada, essa aqui, né? Que eu falei para vocês não decorar, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Então, eu vou pegar essa primeira aqui e vou agir nessa, tá vendo? A primeira derivada em relação a x vai agir na primeira componente do rotacional, mais, tá vendo? Que é a definição do divergente. A segunda derivada parcial agindo na segunda componente do rotacional, que é essa aqui. E, por último, a terceira agindo, tá vendo? Na terceira componente do rotacional. Tranquilo até aí? Tranquilo, tranquilo. Então, agora vamos fazer a conta. Aqui eu quero fazer uma derivada parcial da diferença, tá vendo? Aqui eu tenho uma diferença, tem a derivada parcial de R em relação a Y, menos a derivada parcial de Q em relação a Z. Então, eu vou entrar com essa derivada aqui, ó. Eu sei que a derivada da diferença é a diferença das derivadas, não é isso? Lá do cálculo 1. Então, essa primeira aqui, ó, vai dar isso, tá vendo? A derivada segunda de R. Eu tinha a derivada parcial de R em relação a Z. O que eu vou fazer? Eu vou derivar isso aqui de novo, o resultado em relação a x. Então, eu vou ficar com a derivada parcial segunda de R. Vou ficar exatamente com isso aqui. Lembra as derivadas de ordem superior que a gente estudou lá no curso de cálculo 2? Na seção 14.5, logo depois da regra da cadeia? Sim, tem memória ainda. Então, é exatamente isso aqui. Então, essa primeira é essa aqui, e a segunda é essa vezes essa aqui, ó. Eu já tinha a derivada de Q em relação a Z, aí eu vou pegar o resultado e vou derivar em relação a X, que está exatamente aqui, ó.
tem um sinal de menos, por quê? Porque a diferença das derivadas, a derivada da diferença é a diferença das derivadas. O mesmo processo eu faço para esse combo aqui, o mesmo processo eu faço para esse combo. Agora, se vocês olharem de perto para isso aqui, ó, observe que isso aqui, ó, é exatamente o oposto disso aqui, tá vendo? A única diferença é que isso aqui está trocado, tá vendo? Eu tenho a derivada primeiro em relação a y, depois em relação a x aqui, nesse caso. E aqui eu troquei. Mas como elas são contínuas, então concorda que isso aqui corta com isso? Verdade. Essa aqui, ó, é exatamente essa aqui, não é? Só Uma tá positiva, cortando outra ali. negativa. E por último, essa e essa. Uma positiva, outra negativa, também corta. Então o resultado vai dar zero. E observe que é zero mesmo, zero real. Porque aqui é uma soma, não é? Estou cortando números. Por mais que essas expressões possam ter x, y e z, mas o resultado vai cancelar para qualquer x, para qualquer y, para qualquer z, beleza? Porque eles são iguais. Tranquila a demonstração do teorema? Eu tô achando bem interessante essa parte da matéria. Quer ver mais interessante? Vai ficar da agora para frente. Quer ver? Já que a gente definiu rotacional e divergente, aqui só tem a explicação de por que chama divergente, porque é de arrepiar a parte final, por quê? Pelo menos para mim que gosto dessas coisas, porque como que você consegue fazer a conexão do teorema de Green que a gente estudou lá no início, colocando o rotacional e o divergente e a futura amarração que a gente vai fazer no teorema utilizando as integrais de superfície, que é o teorema de Stokes, e o teorema da divergência de Gauss, que é a última coisa, com essas versões vetoriais que a gente vai ver na aula de hoje. Então, é de arrepiar mesmo. Por que chama divergente? Bom, o divergente é um número. O que esse número significa? Então, mais uma vez, ó, a razão do nome divergente pode ser entendida no contexto da mecânica de fluido. Logicamente, não é só que o Stuart trouxe esse exemplo, mas pode ser que tenha aplicação em outro contexto. Se esse f de x, y, z aqui for a velocidade de um líquido ou de um gás, então, se esse campo aqui for a velocidade de um líquido, então o divergente desse campo vai representar a taxa da variação total em relação ao tempo da massa de líquido ou gás escoando de um ponto por unidade de volume. Então, a interpretação desse número vai representar essa taxa, tá vendo? Em relação ao tempo dessa massa que está escoando, né, de um determinado ponto. Em outras palavras, o divergente desse campo ele vai medir a tendência do fluido divergir. Então, o nome divergente é por causa disso. Vai medir essa tendência, que é uma taxa, né? Agora, se esse campo for o campo nulo, então, se ele é o campo nulo, então, se você calcular o divergente de um campo nulo, o resultado vai dar zero também, né? Então, se o resultado vai dar zero, então significa que não está divergindo nada, né? Ou seja, a gente dá o nome disso aqui de incompressível, que significa que é como se não tivesse, é como se tivesse parado, né? Não tivesse acontecendo nada. Ou seja, não tá escoando nada. Né? A massa é como se estivesse parada em relação ao tempo, né? Essa taxa aqui, a variação total em relação ao tempo, como é zero, então o divergente vai ser zero, então a gente dá o nome disso aqui de incompressível. Então, essa é a explicação de por que chama divergente. Aí, as formas vetoriais do teorema de Green está chegando aqui, que eu comentei com vocês. Antes disso, é só trazer aquela questão que o Ramsés estava falando, de como que o operador diferencial, esse del, ele pode confundir, no caso, quando a gente fez o produto interno com o campo, para chamar de divergente, que é exatamente o que está aqui, e quando você calculava o gradiente de uma função escalar. Então, como que essas coisas aqui estão relacionadas? Então, como eu sei que o gradiente também é um campo, o campo gradiente, dado pelas derivadas parciais, a gente sabe disso, é um vetor cujas componentes são as derivadas parciais, são em relação a z, então ele é um campo, tipo F, que a gente está trabalhando lá, né? Esse aqui é o P, esse aqui é o Q, esse aqui é o R. É um campo F qualquer, o gradiente é um campo especial.
Se ele é um campo, então a gente pode calcular o divergente dele, não pode? Porque o divergente atua sobre o campo. Então, o divergente do gradiente, de acordo com a definição, o divergente é o quê? É o produto interno, tá vendo esse pontinho aqui? É o produto interno entre esse operador, tá vendo? O del, com o campo. Esse aqui faz o papel do F. Só esse aqui é o P, esse aqui é o Q, esse aqui é o R da história. Então, o que acontece? Eu vou pegar a primeira coordenada com a primeira coordenada. Quando você faz isso, ó, você já tem a derivada parcial de F em relação a X. Você vai derivar novamente em relação a X. Então, você vai ficar com a derivada segunda em relação a X, não vai? A segunda coordenada com a segunda coordenada, você já tem a derivada parcial em relação a y e você vai derivar de novo em relação a y. Então, você vai ficar com a derivada segunda de f em relação a y. E, por último, você no produto interno, terceira coordenada com terceira coordenada, você já tinha a derivada parcial de f em relação a z, você vai derivar novamente em relação a z, você vai ficar com a derivada parcial segunda em relação a z. Isso aqui, ela é interessante, essa para quem já fez EDO, vocês lembram lá quando a gente estava falando no finalzinho do curso de EDO, que a gente falou da equação de Laplace, um retângulo, um caso simples, né? E eu acredito que a gente usou também só essa, acho que foi só essa parte aqui, né? Só tinha duas variáveis lá, porque era no retângulo, só tinha a variável x e y. Então, o que acontece? Tem uma equação chamada equação de Laplace, que é exatamente isso aqui, ou Laplaciano. Esse operador aqui, ó, ele é interessante na matemática, é como se ele fosse, tá vendo? Ó, aparece o produto interno desse operador, é como se tivesse um operador fazendo o produto interno com ele próprio, tá vendo? Então, esse operador quadrado aqui, ó, que é chamado operador de Laplace, por quê? Porque lembra dessa equação de Laplace. Lá no EDO a gente estudou exatamente isso aqui, não foi? Isso aqui igual a zero, né? A gente não tinha essa componente aqui, porque o caso que a gente estudou lá foi num retângulo. Beleza? Então, a gente pode sim calcular o divergente do gradiente. E o divergente do gradiente vai fornecer uma coisa que é bem parecida com a equação de Laplace. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, agora vamos para a parte, já que a gente sabe o que é divergente, sabe o que é rotacional, então agora vamos fazer duas versões, né, do teorema de Green. É chamada de versões tangenciais. A original, a gente vai utilizar o rotacional, que seria essa primeira aqui, ó, só relembrando como é que era, né? Os operadores divergente e rotacional nos permite escrever o teorema de Green em uma versão que será útil futuramente, que eu tinha comentado para vocês, mas na frente a gente vai falar do teorema de Stokes e o teorema da divergência de Gauss, e por isso que a gente vai querer transformar aquele tradicional teorema de Green que a gente viu, querer esse aqui, né? Esse aqui foi o que a gente viu, né, o teorema de Green. A gente vai querer transformar esse teorema de Green aqui usando uma notação conveniente para isso aqui, né? Não sei ainda qual que será, mas a gente vai querer relacionar essa integral de linha com uma forma vetorial. Lembrando que essa integral de linha aqui, ó, o que é isso aqui, ó? P dx mais Q dy. Isso aqui nada mais é do que o produto interno disso aqui, né? Com dx dy, não é isso? Isso aqui é F, é as componentes do campo F, e isso aqui é o quê? O R', o dr, né? É a derivada da função vetorial. Quando você tem uma função vetorial R de t, x de t na direção i, mais y de t na direção j, então meu dr, que é a derivada, na verdade é o x', que é o dx na direção i, mais o dy na direção j. Então, esse vezes mais esse vezes, na verdade, é isso aqui, né? Que está escrito aqui. Então, eu vou tentar relacionar, a gente vai relacionar essa integral de linha aqui, do teorema de Green, que relaciona com essa aqui, com essa integral dupla, só que a gente vai escrever essa parte aqui, ó, dq dx menos dp dy, utilizando o que a gente aprendeu com divergente rotacional. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou considerar um campo no R2, beleza? Então, a integral de linha é isso aqui. Se você considerar esse campo do R2 como sendo um campo no R3, considerando a última componente como sendo zero,
Então, você calcula o rotacional desse campo dessa maneira, não é? Era o produto vetorial entre o operador com o campo. Então, aqui está as componentes do operador. E aqui está as componentes do campo. Tá vendo que aqui eu estou pegando o meu R como sendo zero, beleza? O meu R aqui é a terceira componente do campo. Observe que o meu campo, o P depende só de XY, o Q depende só de XY, e esse R aqui é o nulo. Então, quando você faz essa conta aqui, ó, acho que é melhor a gente mostrar lá no... Aqui, acho que fica melhor a gente entender a conta. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma limpada aqui. Como é que vai ficar o rotacional aqui nesse caso? Então, a ida aqui, ó, na direção I dá zero. Tá vendo? A ida aqui dá zero. Derivado de zero em relação a Y, a função nula, né? Derivar a função nula em relação a Y dá zero. E a volta seria essa aqui na direção I, né? Então, eu vou derivar em relação a Z uma função que depende só de XY. Então, concorda que vai dar zero também, não vai? A volta na direção I? Verdade. Agora vamos para a direção J. A direção J, a ida é essa aqui, juntamente com essa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar em relação a Z uma coisa, que é o P, que depende só de XY. Então, a ida do J aqui dá zero. A volta seria essa e essa aqui, não é? Então, eu vou derivar zero em relação a X, também vai dar zero. E por último, vou dar uma limpada aqui, em relação a Z, ó, a ida em relação a Z, cadê? Essa aqui, né? Vou derivar essa aqui em relação a x, tá vendo? Então, isso aqui vai ter alguma coisa, vou derivar q em relação a x, e a volta do z é exatamente essa diagonal aqui, ó. Eu vou derivar quem? P em relação a y. Então, na direção k, eu vou ter essa componente. Olha que coisa interessante. Isso aqui é exatamente isso aqui, não é? Não é verdade. Então, ó, para vocês verem. Então, fiz o rotacional. Então, o rotacional deu quem? Vamos dar uma olhada no rotacional aqui, ó. Deu zero na direção I, zero na direção J, e deu exatamente essa coisa aqui na direção K. Agora, se você pegar esse vetor, isso aqui é um vetor, é o rotacional do campo. Esse campo aqui, lembrando que é um campo que tem... É como se fosse isso aqui, né? P, Q e zero. Então, o que acontece? Quando você faz o rotacional, quando você faz o produto escalar, tá vendo? Desse campo com o vetor unitário na direção Z, isso aqui é um vetor unitário, é um representante na direção Z, é o que vai dar? Ó? Primeira coordenada com primeira coordenada zero, mais segunda coordenada com segunda coordenada zero, e terceira coordenada com terceira coordenada, deu exatamente esse número. O produto interno sempre é um número real. Então, isso aqui é uma coisa que pertence a R. Então, para você ver como é que a gente vai poder escrever o teorema de Green. Isso aqui, ó, vocês lembram que era exatamente quem estava dentro da integral dupla, não era? Do teorema de Green? Então, eu vou substituir isso aqui pelo rotacional, tá vendo? Eu vou substituir pelo rotacional produto interno com esse vetor K, na direção K. Por isso está o nome aqui, versão tangencial. Aí você pergunta, por que é a versão tangencial? Porque esse dr aqui, ó, vocês lembram quem é ele? Esse dr aqui nada mais é do que, só mostrar para vocês aqui, ó, esse dr é exatamente a componente tangencial, porque você tinha a curva sua dada por r de t, quem que é esse t de t aqui, ó? Esse é o tangente, é o r', né? Lembra que a derivada, uma curva, é exatamente o vetor tangente, a curva derivada? Então, por isso que esse camarada aqui é o dr da história. Não preocupe com esse n de t aqui, que a gente vai fazer a outra versão para ele ainda. Eu só adiantei para vocês o desenho. Para mostrar o seguinte, ó. A equação acima, ela vai expressar a integral de linha da componente tangencial. Por que tangencial? Porque eu estou utilizando esse dr aqui, ó. Esse dr nada mais é do que o r', beleza? Que é tangente à curva. Então, você pega essa versão tangencial aqui, ela vai pegar o quê? Ela vai expressar essa integral de linha da componente tangencial como sendo a integral dupla
do componente vertical do rotacional. Por que é o componente vertical do rotacional? Porque o rotacional, ele tem o quê? Ele é um vetor que tem direção, tem alguma coisa na direção I, alguma coisa na direção J e alguma coisa na direção K. Então, como eu estou pegando exatamente na direção, lembra que eu peguei esse vetor aqui, ó? Então, por isso que eu estou falando da componente vertical do rotacional, tá vendo? Do rotacional F. Então, eu estou pegando exatamente essa direção aqui, ó, sobre a região delimitada pela curva. Então, essa é uma primeira versão do teorema de Green, onde se considera a componente tangencial. Ficou claro essa da componente tangencial? Relacionando com o rotacional? Sim. Beleza. Pessoal, Denivaldo também falou sim. Yuri. Marcos. Beleza, então. Agora, como eu fiz uma componente tangencial, eu gostaria de saber a outra possibilidade. Então, eu fiz o quê? Eu peguei a minha integral de linha aqui, utilizando esse dr. E se eu pegar a integral de linha utilizando o vetor normal? Esse camarada aqui, que é o vetor normal? O vetor normal é aquele que faz 90 graus com qualquer vetor tangente à curva. Tá, eu sei quem seria esse camarada tangente, que é o R', ou seja, eu sei que vai ser o X' e na direção I mais o Y' na direção J. Então, esse aqui é meu R'. Se quiser pegar o versor dele, basta eu dividir isso aqui pela norma, né? Essa aqui pela norma, divide isso aqui pela norma. Eu tenho um vetor unitário. Esse camarada aqui, ele ficou unitário. Na verdade, aqui, deixa eu tirar a norma aqui. Então, esse aqui ficou dessa forma aqui, ele ficou unitário. Quando eu divido pela norma, cada componente do vetor, eu vou ter o versor, que é um camarada unitário. Agora, a pergunta é, como é que eu faço para encontrar um N? Eu estou chamando esse aqui de T de T, né? T de T. T de T aqui. Como é que eu faço para poder encontrar um N, que seria normal? A gente sabe da propriedade de dois vetores, eles são ortogonais, se você fazer o produto interno entre eles e der zero. Concorda? Para eles fazerem 90 graus. Esse aqui eu já tenho. Então, como é que eu acho as coordenadas desse aqui? Então, a ideia é exatamente essa aqui, ó. Mostrar para vocês quem que é o N. Vamos deduzir uma forma semelhante envolvendo a componente normal. Beleza? É aquela que aponta fazendo 90 graus em relação à tangente. Beleza? Então, aqui eu tenho uma equação vetorial da curva. Então, o vetor tangente é exatamente esse aqui, beleza? Porque esse aqui é o R', tá vendo? Aqui eu estou dividindo pela norma só para poder pegar o unitário. Então, quem que seria um vetor normal a esse tangente? Vocês concordam que esse camarada aqui seria um candidato? Porque se você fizer o produto interno desse com esse, o que eu fiz? Eu troquei o x com y de lugar e coloquei um sinal de menos. Por quê? Quando você fazer primeira coordenada vezes primeira coordenada mais segunda coordenada vezes segunda coordenada, quando você fazer o produto interno, vocês concordam que vai zerar? Ó, esse com esse vai ficar x' vezes y', não vai? E esse também, e aqui vai ficar x' vezes y', só que um positivo e outro negativo, não é? Quando você fazer o produto interno. É como se fosse assim, ó, eu peguei o vetor A e B e multipliquei pelo vetor menos B e A. Né? Esse vezes esse, mais esse vezes esse, AB menos AB. Tranquilo? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, beleza. Então, agora, vamos pegar o campo e vou aplicar nesse vetor normal. Então, vou fazer o produto interno, né? Fazer o produto escalar do vetor normal, do campo, escalar com o vetor unitário normal. Então, quando eu faço essa conta, o que vai acontecer? Eu tenho F, produto interno com N. Aqui eu tenho as componentes do F, tá vendo? Esse aqui são as componentes do meu N. Então, primeira coordenada vezes primeira coordenada, vai estar escrita aqui, né? Segunda coordenada vezes segunda coordenada vai estar escrito aqui. Aqui eu peguei esse camarada aqui, esse número aqui, né? Só peguei e coloquei, tá vendo? Coloquei só no um traço grande, daqui para cá não fiz nada, só
Só reescrevi, né? P vezes Y'. Na verdade, é P de Y, né? P vezes o Y' menos o Q, X' é o DX. Então, esse pessoal aqui tá todo mundo dividido por R'. Esse aqui também tá dividido por R'. Não fiz nada daqui, né? Ou seja, o que eu vou ter? Aqui é só a figura para mostrar para vocês que esse normal, ele é tangente, ele é normal a tangente, porque faz 90 graus. Então, quando a gente for calcular a integral de linha de f n ds, o que vai dar? Isso aqui, de acordo com a definição, esse f com esse n eu vou parametrizar, vou colocar o campo, ou seja, eu vou colocar o campo aqui em f, n. Lembrando que esse ds aqui é exatamente o R, é o comprimento de arco, né? Aquele pedacinho lá, né? O ds. É o comprimento de arco da curva. A gente viu que ele era o R' de t, né? Era a raiz quadrada de x' de t ao quadrado, mais y' de t ao quadrado, é o ds, né? Que a gente viu na aula passada. Era exatamente isso. Então, esse aqui é o ds, é o R' de t dt. Aqui, ó, quando eu peguei essa conta aqui, eu já fiz no slide anterior aqui, né, na página anterior. Tá vendo? Deu P, Y' menos Q, X'. P, tá vendo? P, Y' menos Q, X', dividido por R', R'. Concorda que esse R' aqui pode cortar com esse? É Esses verdade, é números? só isolar. Beleza? Então, o que sobrou? Sobrou P, Y', sobrou P, Y', tá vendo? P, Y', que é exatamente isso aqui, ó, P, Y'. E sobrou quem? Sobrou menos Q, X', né? Ó, menos Q, X'. O Y' é o DY, o X' é o DX. Como é que era o teorema original de Green? Era como que era? Vocês lembram? P dx mais Q dy, não era? Isso aqui era igual a integral dupla de dq dx menos dp dy. Não era assim? Teorema original? Então, Sim. quem está acompanhando o dx aqui na história? Não é o menos q? Por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, faz o papel do p, tá vendo? Aqui vai estar o menos q, tá vendo? Menos q faz o papel do p. Quem está acompanhando o dx, ou dx, ó, o dy, quem está acompanhando o dy não é o... Quem que acompanha o dy não é o q? Então, quem está acompanhando aqui é o p, então esse p aqui faz o papel do q do teorema original. Então, aplicando o teorema original aqui, ó, teorema original fala que eu vou pegar quem que está acompanhando o y, tá vendo? E vou derivar em relação a x. Quem está acompanhando o dy é o q. Então, vou derivar em relação a x. Então, quem está acompanhando o dy é o p. Então, vou derivar p em relação a x. Tá vendo? Porque esse p aqui, ó, ele faz o papel do q do teorema original. Menos da fórmula do teorema. E quem é que eu vou colocar aqui? É P em relação a Y. P é quem que acompanha o dx, não é? Quem que acompanha o dx é menos Q. Então, a derivada de menos Q em relação a Y. Então, esse menos pode sair para fora, né? Constante. Então, o que sobrou é exatamente isso aqui, ó. E, para nossa surpresa, isso aqui é exatamente o divergente, não é? É o produto interno. Não é o divergente de F? Não é assim? Em duas coordenadas. É a derivada desse aqui em relação a x, mais a derivada desse aqui em relação a y, não é isso? O divergente? É. Então, o que a gente encontrou? Outra relação utilizando a componente normal. Então, nós temos uma segunda forma vetorial do teorema de Green que considera a componente normal. Então, se você tem, utilizando, ao invés de usar a tangente, né, que seria o R', utilizar a componente normal, o teorema de Green, eu posso substituir aquele dq dx menos dp dy pelo divergente do campo. Legal, né? Ou não? É verdade, fica bem melhor também de resolver algumas situações. Não é? Aí o que acontece? Acho que é isso a aula de hoje. Deixa eu ver, acho que acabamos. Isso, acabamos. Aí, isso aqui vai ser de suma importância no decorrer
do nosso curso, porque nós estamos hoje é a aula 20, né? Faltam 6 aulas para a gente terminar. Então, nas próximas 3 semanas, que são 2 aulas por semana, né? A gente vai ver integral de superfície, que a gente vai precisar para poder relacionar com o teorema de Stokes, e a gente vai relacionar o que a gente aprendeu, né, de divergente e rotacional, para poder falar desses teoremas restantes que faltam, né? Que é o teorema de Stokes e o teorema da divergência de Gauss. Dúvidas da aula de hoje? Achei a aula de hoje bem tranquila. Tranquila, As né? questões. Só foi demonstrando a maioria das coisas e ficou bem, bem explícito. Bem explícito, né? Também a aula de hoje é uma aula, eu considero legal, porque quando tem a teoria que faz amarrações com coisas anteriores e que eu sei que vai fazer nexo com coisas futuras também, né? É interessante que apresentar para vocês essas relações que existem, né, na matemática, de como que as coisas estão ligadas umas com as outras. Sim, sim. Tanto que nessa aula aqui ainda consigo ver mais o link que está fazendo com a própria matéria que eu também estou fazendo em eletromagnetismo. Essa questão Ah, do campo rotacional, que dá para associar interessante. com campo magnético. Entendi. Beleza, então, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Vamos conversando aí o final de semana. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no diário de bordo. Matheus, Júlia, Tudo bem. Tatiele. Com Deus Alô, também, Valdamiro. Ramsés. Até a Com Deus. próxima. Até a próxima. Yuri, Marcos, Dernivaldo, João Paulo.